Quer! Estamos aqui para mais um vídeo no canal! E hoje vamos falar sobre David Bowie, do álbum icônico de 1972. Sim, o Ziggy Stardust. Que praticamente colocou ele no mercado americano e britânico. Vamos lá. Assim, começando, assim, o David Bowie, nos álbuns anteriores, ele vinha com uma sonoridade repetitiva, digamos. Repetitiva no fato de copiar outros artistas. Tanto que ele já foi até acusado de copiar um artista italiano e de fazer a voz dele meio parecida no primeiro álbum dele. Tal, e aí ele tentou fazer essa mesma coisa, só que com outros artistas, aí não deu muito certo, ele também não conseguiu muita coisa. Aí entra para a década de 70. O que tem a década de 70? É depois do movimento hippie, assim, a Inglaterra em si já estava tentando colocar cor ali em roupas, em sapatos, em coisas extravagantes, tipo uma coisa, um show inteiro do Elton John e tal. Só pra dar um exemplo aqui, mas só com uma mudança radical entre estilo e até na música e no fato assim, até de ele na imprensa declarar algumas mentiras para conseguir mais engajamento para vender mais o álbum. Já como pra vocês. Mas é um álbum muito bom. É radical, moderno. Ele é bem arriscado para a época. Foi muito arriscado. Foi bastante criticado e ao mesmo tempo elogiado. Então ficou meio ali, né? E revolucionário. Com uma nova identidade, né? Cinismo, com bastante cor, mas assim, sem sobrancelha, com o cabelo laranja ou vermelho, né? Esse Ziggy, ele criou esse personagem para realmente aparecer para o mundo, para ser uma coisa diferente, uma coisa extravagante, uma coisa que provoque a cultura conservadora, entendeu? E aí, dessa criada para atrair atenção e a estética de entre sexos, assim, de masculino e feminino. Quer dizer, ele era um homem que escandaloso, digamos queer, mas no caso do David, assim, não exatamente porque ele fazia isso para jogada de marketing. E aí o David roubou as estratégias, as características de dois artistas desconhecidos, que ninguém conhecia ali na época. Uma delas é uma drag queen. A Top of the Pops, David apareceu e deu o que falar. E bem e mal. Só o fato de ele estar todo escandaloso, porque não sei se é nessa entrevista ou em outra entrevista, mas ele disse que era bissexual. E aí isso na época foi um baque tal, porque cultura conservadora e tal, não queria falar sobre essas coisas. Era uma época em que eles estavam tipo pós-guerra, e aí tava tentando colocar nos eixos ali a esperança da humanidade. E aí o apresentador vira pra ele pra ver se ele gosta de homens e de mulheres. Ele acaba dizendo que ele meio que sai da curva, tenta fazer gracinha, mas não diz exatamente bissexualidade. Mas ele diz bi. E aí acaba sendo entendido que ele gosta de homem e mulher. Mas ao mesmo tempo ele tenta confundir o apresentador pela pergunta e tal. E aí ele, na época,
em 72, já que era muita coisa, o fato assim, de um homem estar vestindo uma roupa daquela forma, pintar o cabelo, se maquiar, usar salto, tamanco, e já provocava muitos os conservadores. E aí, nesse momento, os conservadores criticavam, assim, desciam a lenha no David. E aí, assim, ele por si só, durante a turnê inteira, quando acontecia às vezes até o imaginário, sabe? Ele era interrompido, aí às vezes aí os fãs do David, eles tinham essa coisa assim de também estar no personagem que o David estava, que era o Ziggy. E aí eles também se vestiam, se fantasiavam assim de um personagem ou que eles mesmos criavam, ou que era parecido com o do Stardust. E aí, do Stardust do Ziggy. Aí, conforme os shows da turnê foram passando e foi atraindo mais gente criticando e também mais gente elogiando ali, porque era uma coisa nova e também revolucionária, que desafiava a sociedade, que na época era careta e mesquinha para essas coisas. Ele decidiu, no último show da turnê, matar o seu personagem para ele mesmo não enjoar do próprio personagem que ele criou. Para daí finalizar a turnê. Aí ele volta, né, como o David Bowie, só que sem o Ziggy, porque naquela época tava todo mundo perguntando sobre o Ziggy e tal, e como é coisa nova, e como aquilo chamou a atenção da plateia e do público, principalmente da galera jovem, adolescentes e adultos ali, na faixa que estavam na universidade e tal. E aí chamou bastante atenção. Tanto que tem até um filme, que eu esqueci o nome, perdão, mas em que ele conta exatamente o lado B desse álbum. Eu recomendo, porque aí esse filme praticamente faz você entender como na época era. Tipo, ele meio que se auto-sabotou seu próprio artista. Tipo, ele chega assim ele tenta fazer tudo pra chegar no auge. Aí no auge ele forja a sua própria morte pra tipo, digamos, ele continuar vivendo a vida dele, mas o personagem que tava em cima do palco morreu. Só que esse personagem, ele copiou de outro artista que tava vivendo mesmo desse jeito, que não era um personagem, que na verdade era exatamente a característica do outro artista. Tal. E aí tem essa coisa ali da história do álbum, que eu também não vou dar spoiler pra vocês escutarem o álbum, tá? O álbum, ele é um disco gravado com vários artistas na época ali que não ganharam crédito, tanto que depois o David, ele quase se deu mal por isso. E aí, já que esse álbum não é o único, mas foi o que revolucionou na época, com cores e fantasias extravagantes e maquiagens, mais performance, o jeito de performar também da mesma forma, revolucionou na época. E aí traz pra hoje, assim, é uma grande revolução que todo mundo pega como referência o David Bowie ali em termos de estilo, estética, visual, assim, não exatamente a performance, que a maioria das performances ele tá parado segurando a guitarra, tocando ali com a galera da banda. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, cliquem no sininho, deixem o like. Espero muito que vocês escutem esse álbum, porque esse álbum é muito bom. Tem a música Starman, que o Brasil fez a versão em português, só que não é a tradução da música. E eu
eu prefiro a versão original. Eu prefiro muito a versão original. Porque aquela do astronauta, legal. Só. Entendeu? Até a próxima. Tchau.